A noite caiu sobre a cidade de Hillwood, um manto de escuridão que parecia mais pesado do que o habitual. Na periferia da cidade, escondido entre as árvores retorcidas, erguia-se uma estrutura decadente, o antigo circo de Hillwood. Era um lugar que carregava consigo uma aura de mistério e medo, e as lendas que circulavam entre os moradores da cidade apenas aumentavam sua reputação sombria. Dizia-se que durante a noite o circo ganhava vida. As luzes piscavam, a música tocava, e um riso fraco e distorcido ecoava por entre as árvores. Era o riso do palhaço maldito, a entidade que emergia das profundezas do circo abandonado. Ele era uma figura aterradora, com um rosto pintado de branco e sorrisos retorcidos que pareciam quase vivos. Seus olhos eram duas esferas negras e vazias, que pareciam sugar a sanidade de quem os encarava. O seu riso, uma melodia torturada que rasgava a quietude da noite, era sua marca registrada. Era o som da insanidade, um convite para o espetáculo de horror que se desenrolava no circo. A cada noite, uma nova vítima era atraída para o circo. Talvez fosse a curiosidade, talvez fosse a promessa de um espetáculo, ou talvez fosse o riso hipnótico do palhaço maldito que os chamava. Mas uma vez que entravam no circo, não havia volta. A alegria se transformava em pesadelo, e a risada se tornava desespero. O espetáculo do palhaço maldito era uma dança macabra de terror e loucura. Ele manipulava as sombras, criando formas grotescas que se moviam e dançavam ao som de sua risada. A cada giro, a cada salto, a cada movimento, a insanidade se aprofundava, até que a vítima era consumida por ela. E então, quando o espetáculo terminava, o palhaço maldito desaparecia, levando consigo a luz e a música. O circo voltava a ser uma estrutura abandonada, e o riso do palhaço maldito se tornava apenas um eco distante. A vítima, agora um casco vazio de insanidade, era deixada para trás, um lembrete do poder do palhaço maldito. E assim, a noite caía novamente sobre Hillwood, e o ciclo de terror continuava. O palhaço maldito emergia das profundezas do circo, seu riso ecoando como uma maldição, enquanto as vítimas eram atraídas para seu espetáculo demente. Um espetáculo onde a alegria se transformava em pesadelo e a risada se tornava desespero. O palhaço maldito era uma entidade que se deleitava no medo. Seu prazer não era fazer rir como os palhaços tradicionais, mas sim incitar o terror. Ele se alimentava do desespero de suas vítimas, retirando delas a sanidade, a alegria e, por fim, a própria vida. Seu rosto, pintado de branco, era a máscara perfeita para esconder sua verdadeira natureza. Ele não tinha expressões, apenas aquele sorriso retorcido e constante, como se estivesse sempre se divertindo à custa do sofrimento alheio. Seus olhos negros e vazios eram o reflexo de sua alma, um abismo de maldade e crueldade sem fim. Ele era persuasivo, com uma voz suave e hipnótica que atraía suas vítimas para o circo. Ele prometia um espetáculo, uma noite de diversão e risos, mas tudo isso era apenas uma armadilha. Uma vez dentro do circo, a verdadeira natureza do palhaço maldito se revelava. Ele não tinha piedade nem remorso. Ele era um predador e as pessoas eram suas presas. Ele as atraía, brincava com elas, torturava-as mental e fisicamente até que se tornassem apenas cascas vazias de insanidade. Mas por que ele fazia isso? Talvez fosse por vingança, talvez fosse por diversão, ou talvez fosse apenas sua natureza. A verdade é que ninguém sabe ao certo, e talvez essa seja a parte mais aterradora. O palhaço maldito era uma criatura impiedosa, cuja motivação era tão sombria e insondável quanto sua alma. E assim, ele continuava seu ciclo de terror, atraindo vítimas para seu espetáculo demente, alimentando-se de seu medo e desespero. E a cada noite, a cidade de Hillwood se tornava um pouco mais escura, um pouco mais silenciosa, enquanto o riso do palhaço maldito ecoava através da escuridão. Um lembrete constante de seu poder e crueldade. Na pequena cidade de Hillwood, surgiu uma figura corajosa disposta a enfrentar o palhaço maldito. Seu nome era Samuel, um jovem valente e destemido que perdeu a irmã para a maldade do palhaço. Ele estava determinado a pôr fim ao reinado de terror do palhaço maldito, não importa o custo. Armado com sua coragem e determinação, Samuel entrou no circo abandonado uma noite. O riso perturbador do palhaço ecoava,
fazendo o ar vibrar com um medo palpável. Mas Samuel não recuou. Ele estava ali para enfrentar o monstro que havia tirado tudo dele. O palhaço maldito, ao perceber a presença de Samuel, decidiu fazer dele sua próxima vítima. Com sua voz suave e hipnótica, ele tentou atrair Samuel para a armadilha. Mas Samuel era diferente das outras vítimas. Ele não se deixou enganar pela falsa promessa de diversão e risos. A luta entre os dois foi intensa. O palhaço maldito usou todos os seus truques e poderes para instigar o medo em Samuel, mas o jovem permaneceu firme. Ele sabia que se cedesse ao medo estaria perdido. Então ele lutou contra o terror que o palhaço tentava incutir nele. Samuel, usando sua coragem e determinação, conseguiu resistir ao palhaço maldito. Ele o enfrentou olho no olho e desafiou sua autoridade. O palhaço, não acostumado a tal resistência, ficou furioso. Ele lançou todo o seu poder contra Samuel, mas o jovem não se abateu. Finalmente, com um grito de desafio, Samuel conseguiu acertar o palhaço maldito com um golpe poderoso, fazendo-o recuar. O palhaço, surpreso com a força de Samuel, se viu pela primeira vez em desvantagem. Samuel, aproveitando a oportunidade, avançou contra o palhaço e o derrotou. O riso do palhaço maldito finalmente se silenciou e a cidade de Hillwood respirou aliviada. A escuridão que pairava sobre a cidade começou a se dissipar e a esperança voltou aos corações dos habitantes. Samuel, o jovem corajoso, havia derrotado o palhaço maldito e libertado a cidade de seu terror. À medida que o palhaço maldito ria, almas torturadas subiam do solo. Os olhos vazios do circo iluminavam-se, e todos os espectadores tornavam-se palhaços eternos no espetáculo macabro. Mas algo havia mudado. O palhaço maldito, agora derrotado, não era mais o mestre do show. As almas torturadas, libertas do controle do palhaço maldito, voltaram-se contra ele. Eles o cercaram, rindo e zombando do palhaço que antes os aterrorizava. O palhaço maldito, por sua vez, estava impotente. Ele não tinha mais o poder de controlar ou aterrorizar. Ele era apenas um palhaço, sem graça e sem poder. Samuel, observando de longe, sentiu um arrepio de satisfação. Ele havia libertado as almas torturadas e derrotado o palhaço maldito. Agora, o palhaço era a atração do espetáculo macabro, condenado a ser zombado e ridicularizado por toda a eternidade. O futuro do palhaço maldito era perturbador, mas não mais para os habitantes de Hillwood. Eles podiam finalmente viver em paz, sabendo que o palhaço que uma vez os aterrorizava, agora era apenas uma sombra do que era antes, condenado a uma eternidade de humilhação e impotência. E assim, a história de Samuel e o palhaço maldito se tornou uma lenda em Hillwood. Uma história de coragem e determinação, de luta contra o medo e de triunfo sobre o mal. E sempre que alguém se sentia com medo ou desesperado, eles se lembravam de Samuel e sua coragem e encontravam a força para continuar. No final, gostaríamos de agradecer a todos que acompanharam essa incrível história de Samuel e o palhaço maldito. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma de nossas histórias futuras. Dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Até a próxima história. E lembre-se, por mais assustador que o palhaço maldito possa parecer, sempre haverá um Samuel para enfrentá-lo.